Beleza, estudantes da primeira série. Vamos lá, dando continuidade à nossa ideia de função exponencial. Na realidade, a gente fez uma retomada do que vem a ser a potenciação. Depois eu mostrei algumas equações exponenciais. E hoje nós vamos começar a falar sobre função exponencial. Como o nome fala, pessoal, se a função, a gente vai ter que relacionar duas grandezas. Numa normalidade, aqui a gente relaciona y com o x. Mas o que acontece agora com o x? O x, a variável, vai estar no expoente. Então, isso torna a sua função uma função exponencial. Mas o y, o valor do y, continua sendo dado em função do x. Pode ser y, pode ser f de x, mas o expoente vai ser a variável, vai ser uma letra. Então, em vez de estar lá y é igual a ax mais b, que seria do primeiro grau, certo? A variável independente, ela vai estar agora como expoente, beleza? Isso é a primeira ideia do que vem a ser a função. A outra ideia também que está sendo falada ali é o que? A base é sempre maior do que zero e diferente que 1. Então, quando você tem aqui o y igual a x, esse a, certo? Não pode ser igual a 1, certo? E esse a tem que ser positivo, maior do que zero. Opa, como assim? Cara, olha só, pode ser um valor 0,5? Sim, pode. 0,9? Sim, pode. Mas pode ser 1? Não, não pode. Então, a base não pode ser 1, certo? De jeito nenhum. Pode ser fracionário? Pode. E também não pode ser negativo. Não pode ter valor nenhum negativo. Então tem que ser positivo, certo? E diferente que 1. Só o 1 que não pode entrar dos valores positivos. Por quê? Quando você tem 1 elevado a qualquer valor, certo? Sempre vai ser igual a 1. Isso aqui seria uma função constante, não seria uma função exponencial. Aqui está falando que a base não pode ser negativa, certo? Quando você põe uma base negativa, a sua função ela vai ficar variando. Uma hora vai ficar crescente, outra decrescente. Ela fica positiva, negativa, fica alternando. Então, por isso que não pode ser positiva. Aliás, a base não pode ser negativa. E também, quando tem um expoente igual, quando você tem um expoente igual a 1, 1 sobre 2, fica a raiz quadrada de um número negativo. Também não existe uma raiz quadrada de um número negativo. Então, isso impede de ter uma função exponencial com a base negativa. Então, nós vamos ter esses exemplos aqui. Função f de x, então tudo que é 4 elevado a x, 0,1 elevado a x, 2 terços elevado a x, certo? Isso aqui são funções exponenciais. As bases são 4, 0,1 e 2 terços são as bases, enquanto o expoente, nesse todos os casos que coloquei aqui, foi igual a x. Mas você pode ter lá o s sendo igual a elevado a t. Esse t aqui vai ser o tempo. É uma função exponencial. Não fiquem fixados só nos valores de y e de x, certo? Como sempre eu falo. Isso, como a gente está falando na matemática inicialmente, ensinando conteúdo para vocês, a gente tem como costume relacionar o valor de y com o valor de x. Mas aqui você pode relacionar sempre duas grandezas, dois valores. O gráfico dessa função sempre vai passar pelo ponto 0 e 1, certo? Pois todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Esse aqui é um ponto fixo. Então, lá no eixo y, quando a gente for pensar em gráfico, certo? Mas tá bom, finge que era errado. Esse aqui é o eixo y, certo? Aqui no 1 sempre vai estar cortando. Vai ser um dos pontos que você tem. É um ponto fixo, certo? Quando você tem uma função
com essa roupagem aqui. Então, como eu falei, é um ponto fixo. Aqui. Quando você tem lá o y igual a elevado a x, você vai ter aqui o gráfico, vai ser dessa forma aqui, vai ter esse crescimento, chamado crescimento exponencial, mas sempre vai passar aqui nesse ponto 1, quando for aqui, certo? Se aparecer aqui mais um valor qualquer, pessoal, pode ter alteração. Ele pode subir, certo? O valor que vai ser colocado aqui, ou pode descer o valor que vai ser colocado aqui, certo? Mas isso aqui não é uma função exponencial, quando você pega isso tudo aqui. O gráfico dessa função, ele precisa do conhecimento da função exponencial, ele tem, mas ele vai ter algumas variações, certo? Mas numa normalidade, o que aparece para você é isso aqui, o a elevado a x, certo? Quando for assim, somente assim, obrigatoriamente passa nesse ponto 1 aqui. Função crescente ou função decrescente, certo? Tem essa classificação também. Vou mostrar os dois gráficos para vocês aqui. Ela será crescente quando a base for maior do que 1. Então, sempre que o a for maior do que 1, certo? A função sua vai ser crescente. Dá o quê? Esse aqui está errado, que esse 2 elevado a x aqui seria, y 2 com potência, 2 elevado a x. Então, como você faz aqui? Você joga alguns valores, você sabe trabalhar com potência, certo? Então, aqui, se você fosse colocar aqui 2 elevado a menos 3. Opa, se o expoente é negativo, certo? Vou dar um zoom aqui para vocês. Se o expoente for negativo, você inverte a base, certo? E a potência fica positiva. Então, aqui era 2 sobre, teria 1 aqui embaixo. Inverti, certo? Porque o expoente era negativo e ficou positivo. Ficou 1 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado ao cubo é 1 e 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quem pensou 2 elevado ao cubo igual a 6, deleta essa ideia, por favor. É multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui é a mesma ideia, certo? 2 elevado a menos 2, expoente negativo, inverteu, certo? 1,5 elevado a 2 dá 1/4. Depois, 2 elevado a menos 1, a mesma coisa, qualquer número, elevado a 1, porque o expoente ficou positivo, deu 1,5. Aqui, todo número elevado a 0 sempre é igual a 1. Depois você faz 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Aqui a gente colocou 7 valores, tá certo? Não precisa disso tudo aqui não, 5 valores tá bom. Não precisa lá do 3 e menos 3 não. Mas sempre é bom você colocar valores opostos. Se você colocou 2, coloca o menos 2. Se você colocar 1, coloca o menos 1. E o 0 você tem. Esse aqui é ponto é fixo, sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Certo? Diminuir aqui novamente. Então, observando a tabela, a gente tem aqui os valores. Certo? O que você tem que observar, então? Vou pegar aqui só o valor. Quando foi 1A, certo? Eu marquei esse ponto. Quando foi 1, foi igual a 2. Quando foi menos 1 aqui, ó, pessoal, deu lá 0,5, foi esse ponto. Então você teria que colocar os pontos aqui. Atenção no que eu estou falando aqui. Aqui, galera, esse gráfico, deixa eu ver se dá para mostrar ele aqui. Olha só, ele nunca vai passar, ele vai chegar bem próximo aqui. Tá parecendo que sim, porque o traço atracejado, que é azul, tá um pouco grosso. Mas ele chega bem próximo aqui do eixo Y, certo? Pertinho, pertinho, pertinho. Mas ele não chega a encostar aqui no eixo Y, certo? E nunca vai passar para baixo aqui, ó, certo? Quando for aqui mesmo, vai chegar aqui, ele nunca vai descer aqui e vai passar pra cá. Ele começa daqui, porque ele vai... E olha que está crescendo, os valores estão crescendo. Com o passar do tempo, quando você for aumentando os valores de Y, certo? Aqui vai crescendo. É o tal do crescimento exponencial que está acontecendo aí com a pandemia.
Então, dito crescimento exponencial bem no início, certo? Onde chegou o tal do platô, e esse platô aí deu diferença em vários países. Beleza, então esse aqui é o gráfico de uma função crescente, função exponencial crescente. Por sua vez, quando você tem um gráfico entre 0 e 1, certo? Quando você tem a base, o A seu, entre 0 e 1, como assim? 1 sobre 2. Está aqui essa base, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é quanto? É 0,5. Então, quando der 0,1, 0,2, 0,3, qualquer valor entre 0 e 1, certo? Ele vai ser uma função decrescente. Novamente aqui é potência, tá? Seria 1,5, certo? Elevado a x. Isso aqui é uma função decrescente. Eu já sei que é uma função decrescente, então aqui vai ser o contrário, galera. Certo? Ele vai começar aqui assim, ó. Algo por aqui, vai passar lá no 1, vai chegar bem próximo. E pronto, seria algo parecido. Tem o desenho dela aqui para vocês, mas vocês vão ver que vai ficar dessa forma. Então fiz a mesma ideia aqui, pessoal. Eu joguei os 7 valores para vocês aqui. Quando foi menos 3, inverteu. Agora aqui, você lembra lá? Como a base é a mesma, invertendo aqui ficou 8. Antes, quando era positivo, ficou 8. E quando era negativo, ficou 1 sobre 8. Como é positivo, ficou 1 sobre 8. Eu peguei esses dois exemplos de propósito para mostrar isso aqui. Essa inversão que vai ter aqui. Beleza? Então, olha só. Com o passar do tempo aqui, os valores estão diminuindo. Os valores de y vão diminuindo quando você vai aumentando os valores de x. Então, isso prova que é uma função decrescente. Então, quando você aumenta os valores de x e os valores de y estão diminuindo, uma função decrescente. Se acontece ao contrário, espera um pouquinho. Aqui eu fui aumentando os valores de x e o que foi acontecendo com os valores de y também foi aumentando. Quando isso acontecer, a função é crescente. Beleza? Então, a mesma ideia, você teria que marcar os pontos aqui. Como eu falei aqui é fixo. Certo? Como mostrou lá, quando foi menos 1, estava lá. Certo? Deu 2. Quando foi 1, deu 0,5. Quando foi 2, deu 1/4. E assim sucessivamente. Quando foi menos 2, deu 4. Então você marca aí 5 pontos. 2 aqui, e esse igual a 1 e 2 aqui, já está de bom tamanho para a construção do gráfico que tem como atividade para vocês aí. Certo? Aqui, o mesmo exemplo, já está aqui só mostrando que os valores, eu consegui um gráfico já pronto para vocês. Então aqui, quando foi aqui o valor 3, foi isso, que aqui menos 3, que é o menos 3, aqui seria 1 sobre 8, aqui seria quando 2, 1 sobre 4, aqui quando foi menos 1, certo? Deu 1 sobre 2, depois quando foi 0, foi igual a 1, quando foi 1, foi igual a 2, quando foi 2, foi igual a 4, quando foi 3, foi igual a 8, certo? Foi igual a 8. Vou mostrar aí para vocês aqui. Então aqui é uma função crescente. E aqui no caso é uma função decrescente, eu peguei os valores aqui também. Só desconsidere esse valor aqui, eu tentei apagar e não consegui aqui. Você vai aqui, não apaga isso aqui. Esse aqui é 0,5, tá, pessoal? Aqui é 1 sobre 2, só para ficar. Não consegui apagar. Certo, o gráfico já pronto. Aqui ficou ok. Então, vamos lá. Aqui, então, a mesma ideia. Quando foi menos 3, foi 8. Aqui, menos 3 está lá no 8. Mas não precisa marcar 7 valores. Vamos pegar aqui do menos 2. Quando foi do menos 2, foi no 4. Quando foi menos 1, foi no 2. Olha só, 1, 2.
esse ponto sempre você já marca. Quando aqui foi 1 é 0,5, quando foi 2 é 1 sobre quarto ou 0,25 e assim sucessivamente. Aqui dá para observar, esse aqui também acho interessante, vou mostrar para vocês aqui. Como eu falei, ele chega bem próximo aqui, certo? Mas ele não encosta aqui no eixo Y, tá bom? Ele não encosta aqui no eixo Y. Aliás, no eixo X, tá? Ele não cruza esse X aqui para baixo. E agora eu tenho um probleminha para vocês verem também como que é aplicado essa ideia aqui para vocês. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão NT, o número de bactérias, 2000 vezes 20,5 elevado a T, onde T é dado em horas. Considerando nessas condições quanto tempo após o início da observação, o número de bactérias será igual a 8.192.000. Cara, é a mesma ideia. Você tem aqui a fórmula, certo? Você tem o valor do que? Número de bactérias. Esse aqui é o número de bactérias. Só substitui. Então, vai ficar aqui. Dá para pegar? Deu para pegar nisso aqui. No lugar que eu coloquei 8.192.000 é igual a 2.000 vezes aqui, 2 elevado a 0,5 T. 2 elevado a 0,5 T. E agora, como a gente resolve aqui? É uma equação exponencial. Aqui, o exercício aqui é uma aplicação de equação exponencial. Esse 2.000 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, quem multiplica passa para lá dividindo. Então, ficaria aqui 8.192.000 dividido por 2.000 é igual a 2 elevado a 0,5 T. Beleza? Então, só fiz inverter aqui. Quando você inverte os dois lados da balança, lá no nivelamento foi falado isso, certo? Não vai acontecer nada. Então, é só invertir para ficar mais fácil aqui. Efetuei a divisão, deu 4.096. O que você tem que fazer aqui com 4.096? No exercício que eu vou passar para vocês aí, certo? 4.096, certo? A base aqui é quanto? É 2. Eu vou fatorando por 2. Você vai fatorando por 2, até chegar na faturação, já fiz aqui, dá 2 elevado a 12. Então, 4.096, você vai indo aqui, dá 2 elevado a 12. Certinho? Então, o que acontece agora? Aqui ficou bases iguais, aula anterior aí, pode cancelar as bases, certo? Aqui eu coloquei número em fração, que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Mas quem não quis, pode colocar aqui, ó, 0,5T, certo? É igual a 12. Se você pegar aqui, T vai ser igual a 12 dividido por 0,5. Aí você vai dividir 12 dividido por 0,5, vai dar 24. Mas como eu não gosto muito de dividir o número decimal, aí eu fiz o que? Transformei em fração. Quando você transforma em fração? 0,5. Você esquece a vírgula, então só copia quem aqui? Quem tem depois da vírgula? 5. Quantas casas você tinha depois da vírgula? 1. Então você coloca 1 acompanhado de quantas casas você tem depois da vírgula? 10. Simplifica por 5. Simplifica por 5. Dá 1 sobre 2. Por isso que aqui certo? Eu coloquei, em vez de colocar 0,5, coloquei 1 sobre 2, vezes t é igual a 12. E aqui você tem o quê? Aqui você tem 1, você multiplica cruzado. Vai ficar 1t, não precisa, 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24 horas. Que ele falou que o tempo, o t, que é o tempo, é dado em horas.
Então, logo, a cultura terá 8.192.000 bactérias após um dia ou após 24 horas do início da observação. Então é isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Essas primeiras atividades que eu vou passar para vocês é a aplicação de construção gráfica para você entender, compreender um pouquinho sobre o gráfico. Como eu falo, em provas externas, não cai a montagem de gráfico, cai você interpretar um gráfico, você conseguir enxergar aquilo ali como um gráfico de uma função exponencial. Por isso que a gente tem que apresentar ela para vocês. E uma para você calcular valores numéricos, para treino mesmo, e um de probleminha. Na aula que vem para trabalhar com mais probleminhas envolvendo função exponencial, para depois a gente entrar em outro conteúdo novo, certinho? Espero que estejam compreendendo. Sei que a parte de exatas é um pouco mais complexa nessa tipo de aula não presencial, mas dúvidas, estou sempre à disposição de atendê-los. Qualquer coisa me chama no grupo, tá certo? Abraço, até a próxima aula.